SBT, a cara do Brasil. Programa Semeando em Vida, a palavra de Deus suprindo vida para você e sua família. Shalom, amada igreja, shalom, amados em Cristo, shalom aqueles que também não conhecem a Jesus. Meu nome é Paulo Berlim Pérez, pastor do Ministério Sementes de Cristo, servo do Senhor. Todas as vezes que nós estamos falando da palavra de Deus, amados, é algo tremendo, porque a nós foi incumbido, foi nos dado o prazer, não por capacidade, o prazer de ministrar a palavra de Deus, não por capacitação ou capacidade. Pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, que me impulsionou, o que me deu o prazer de falar da sua palavra, de falar do seu evangelho. Talvez alguns achem assim, mas isso não é cargo, não é função, não é uma profissão. Eu não sei como você pensa, amados, eu já trabalhei em profissão, tenho uma profissão, tenho uma formação acadêmica, eu tenho uma formação técnica, tenho várias formações, mas os meus títulos, que são impressos, que são dados através de um papel, devido ao estudo que, por vários anos que foi estudado, estão na parede ou estão arquivados numa gaveta, e eles não podem falar, e eles não podem fazer nada por você. A única coisa que pode fazer é a tua mente, que é brilhante, que é estratégica, que é uma mente de emoções, que é uma mente, às vezes, de transgressões, que é uma mente, às vezes, para a vida, às vezes para a morte, às vezes para a guerra, às vezes para a paz. É uma mente tão fértil, tão poderosa, que eu diria em forma, não que ela tenha poder, mas eu digo da forma de expressão poderosa com o intuito de fazer coisas boas ou coisas terríveis. Então a instrução que nós temos, amado, nós precisamos entender que isso provém de Deus. E a nossa vida e o fôlego de vida provém dele também. Por isso, amados, eu reconheço que nenhum dos meus títulos poderia me dar prazer maior ou intenção maior de falar da palavra poderosa do reino de Deus. Isso não está em literaturas, nas escolas ou faculdades, mas certamente está em best-sellers que você já leu. Se você não leu a Bíblia ainda, pode ter certeza que os livros, as literaturas que são consideradas best-sellers, elas têm, sim, no seu interior, na sua fundação, quando ela abala a tua estrutura, quando ela mexe com você, quando ela te impulsiona a ser melhor, certamente tem partes da Bíblia que estão inseridas lá dentro deste livro, destes best-sellers, que você não sabe, porque não é referenciado. O autor sabe aonde buscar a referência, sabe, um livro de autoajuda, um livro de 10 passos para você ser bem-sucedido, 10 maneiras ou 10 regras para que você seja vencedor. Amado, a palavra de Deus, não existem 10 regras, ela toda viva, ela é toda eficaz, toda a plenitude da palavra dá a mim, a você a oportunidade de ser pessoas prósperas. Eu não estou falando em finanças, prósperas em alegria, prósperas em paz, prósperas em ter uma família abençoada, amado. É isso que o reino de Deus faz quando algumas pessoas deturpam que a vida abundante que Deus dá a mim e a você é uma vida de riqueza, de poder. Não é nada disso. A palavra não nos impulsiona. Não é errado ter riqueza, não é errado ter dinheiro. A palavra de Deus fala sobre homens que tiveram muitas riquezas e muito dinheiro. Alguns deles se perderam no decorrer da caminhada, alguns não. Porque o dinheiro leva à loucura, leva à corrupção, porque quem tem uma certa quantia, ele quer mais. Quem tem uma grande quantia, ele quer ter mais. E às vezes ele se perde na corrupção, nos acordos informais, nos acordos ilícitos, e acaba saindo da presença de Deus, e tudo aquilo que ele retinha, tudo aquilo que ele tinha, é lançado fora de qualquer forma. Então a palavra de Deus nos impulsiona de uma forma tremenda, e eu quero compartilhar com vocês o capítulo 55 de Isaías, que fala sobre a graça oferecida gratuitamente a todos nós, a graça de Deus. E nesse capítulo ele está falando especificamente do povo de Israel, deste povo escolhido, desta terra separada. Agora,
nós podemos sim interpretar um texto do Antigo Testamento entendendo que esse Deus é soberano para testificar em nosso coração aquilo que eles viveram, aquilo que eles estavam por viver e aquilo que Deus proferia para eles também serve para nós. Existem coisas que eram específicas daquele tempo, da época, da passagem, do tempo oportuno a qual ela revela, mas existem palavras mesmo há muitos anos atrás, que elas servem até os dias de hoje para nos transformar, para nos tocar. E olha o que diz o texto a partir do versículo 6 até o 11. Diz assim: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho e o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. E volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são como os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, nem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come. Assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que apraz e prosperará naquilo a que designei. Olha que coisa tremenda. Amados, que fundamento, que passagem poderosa que nós podemos entender que estas palavras não podem relatar só o momento vivido da graça de Deus, quando Isaías estava ouvindo a voz de Deus e ele repassava ao povo de Israel. Amados, aqui ele está dizendo algo que estremece, abala a nossa estrutura até os dias de hoje. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto há tempo. Sabe o que ele está dizendo, amado? O tempo passa muito rápido. O tempo é como uma neblina que logo se dissipa. O nosso tempo é como uma sombra que quando você vê, ela já passou. E alguns falam, mas o que você quer dizer com isso? Paulo, pastor, homem, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer para você, amado, que o nosso tempo de peregrinação é como uma neblina que você vê pela manhã, às 7 da manhã, às 6, quando você sai muito cedo, às 6 da manhã, e lá pelas 9 da manhã ela se dissipou, acabou a neblina. Alguns prolongam um pouco mais em alguns momentos de serra, né? Altitudes e serras, ela se prolonga um pouco mais, mas esse tempo não vai passar mais de 2 horas. Então, amados, nós precisamos entender que o nosso tempo, a nossa vida é muito rápido. A nossa peregrinação aqui na terra é muito rápido, portanto, busquemos a Ele enquanto há tempo de vida. Porque, amados, aqui ele não está falando enquanto se pode achar, não está falando que o Senhor está ausente, que o Senhor não está presente entre nós, que o Senhor nos esqueceu, que o Senhor ele não vai falar um dos atributos de Deus, ou seja, o Deus onipotente, onipresente, onisciente, um Deus que é dotado de toda inteligência e sabedoria, tem domínio sobre toda a ciência, porque Ele é o Criador de todas as coisas. Um Deus que é onipotente, tem poder sobre todas as coisas. Um Deus, amado, que pode e esclarece a verdade, queira você, ache você verdadeira ou não. Um Deus que expõe toda a clareza dessa verdade. Ele diz, busque enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Por quê, amados? Nós é que distanciamos dele, nós é que nos afastamos de Deus. Muitos, amados, sabe o que eles falam?
eu estou bem porque eu trabalhei, porque eu consegui, porque eu conquistei. Foi terrível, sabe, amados? Amarguras de infância, amarguras da juventude, porque os pais foram rudes, foram duros com eles, tiveram que trabalhar cedo, tiveram que estudar, tiveram que desempenhar e não foram ensinados, amados. Foram tratados com a rigidez de um pai rude, de um pai rudimentar, de um pai que cobrava coisas e cobrava retorno. Amados, mas esse Deus que nós falamos, o Pai Celestial, mesmo que o teu pai não tenha sido um pai zeloso pela palavra de Deus, mesmo que o teu pai não tenha sido um homem que te ensinou, amado, que te mostrou o melhor caminho, que te impulsionou para dias de bênção e não de maldição, amados, você precisa ser diferente. Amados, o meu pai não me ensinou isso, não me falou da palavra, e até ao contrário, falou que isso não era verdade, que Deus não existia. Agora, amados, não é por isso que eu preciso reter aquilo que não cabia a mim reter, entender que aquilo era uma verdade absoluta quando não era. Amados, eu preciso entender, você é inteligente, a tua mente é fértil, você precisa entender que há algo maior, há algo superior, e esse Deus a qual nós proferimos fala que os pensamentos dele não são como os nossos. Amados, ele fala que os seus caminhos não são como os nossos, porque são maiores e melhores, são excelência e novidade de vida. Os caminhos dele são para que você não caia, mas viva em pé, amados. Caminhe olhando para o autor e consumador da nossa fé. Os caminhos e os pensamentos não são como os nossos, porque os nossos pensamentos em algum momento são pensamentos de morte, de guerra, de agressão, de ódio, de rancor, quando os pensamentos deles são pensamentos de vida eterna, são pensamentos de paz, são pensamentos de amor, amado. É isso, é uma grande diferença. Por isso ele está falando, porque assim como os céus são mais altos que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Versículo 11. Assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo que a designei. Amados, que coisa tremenda, sabe? A palavra de Deus, ela é como apraz ao Senhor fazê-la. Ela vem para nós como uma espada, como uma flecha, não de morte, mas como uma flecha e como uma espada que atinge o alvo. E como espada, ela é como uma espada de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir todo o pensamento e intenção do nosso coração. Que amor é esse que faz introduzir em nós a sua palavra de verdade, de amor, de fidelidade, de compaixão, de misericórdia, de fé, de esperança, de amor, de poder, e diz que eu e você podemos ser pessoas diferentes, e diz que eu e você podemos nos render a Ele de uma forma tremenda e poderosa que só Ele pode fazer, nenhum outro. Não há um remédio, não há um diagnóstico médico, não há um tratamento médico que possa mudar a tua história de vida, mas simplesmente quando eu me rendo a Ele e entendo a sua soberania, a sua majestade, que os seus caminhos são maiores, que os pensamentos são maiores, que os pensamentos são de amor, de paz e de esperança. Aí eu tenho uma convicção de vida, amado. Eu tenho um esclarecimento novo, um renovo espiritual tremendo. E agora tudo aquilo que era passado, tudo aquilo que não me influenciava para o bem, só para o mal, aquilo tudo é descartado, é lançado fora. Ah, mas pastor, conheço pessoas que fizeram muitas coisas erradas, me machucaram muito. Amados, esqueça. A tua ferida, o teu sentimento de culpa não é maior do que o sofrimento de Jesus por amor de nós. O servo de dores, amados, foi chicoteado. Foi colocado na cabeça dele uma coroa de espinhos, foi cravado nos seus pulsos ou mão os pregos que o pregaram na cruz, amarraram suas pernas, amado. Mas não quebraram seus ossos, porque se cumpriu a palavra de Deus em toda a sua íntegra. E a palavra de Deus disse que cabia a ele esta missão, o servo de dores, moído pelas nossas transgressões e pecados.
A Deus agradou moê-lo. Amados, entenda isso. Jesus pagou um preço altíssimo por amor de nós. Amados, não foi o sacrifício de um animal, não foi o sacrifício de um bode, de uma ovelha, de um bezerro, não. Foi de um homem que nos amou, foi de um homem 100% homem e 100% Deus, que nos amou de uma forma tremenda e sobrenatural, a qual cumpriria a sua missão, quer padecesse ou não, quer fosse escarnecido, quer fosse ultrajado, cuspido, condenado. Tudo isso ele foi por amor de nós, sem sequer ser devedor de algo, sem sequer pecar. Sabe, a vida de Jesus foi algo tremendo e nós precisamos entender que esta vida, amado, é algo poderoso. Jesus é o fundamento da nossa fé. Jesus Cristo deve ser o fundamento da nossa trajetória de vida. Jesus Cristo deve ser o nosso fundamento de falar, de louvar, de adorar, de esclarecer coisas. O fundamento precioso, Jesus Cristo, nosso Senhor. Amado, busque a Deus enquanto há tempo. Busque a Deus enquanto se pode achar, invoque-o enquanto Ele está perto. Amados, o tempo está passando. Estamos em 2020. Eu não sei quantos anos você tem. Eu não sei o que você está passando. Mas eu sei que a única esperança está em Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. A esperança não é numa igreja. A esperança não é num amuleto que você recebe, um pé de coelho, um trevo de 4 folhas, um tijolinho da sorte, um tijolinho da bênção, uma porção de água de Israel, do Rio Jordão, do mar. Não, não é nada disso. Isso não agrega nada a você. Isso é simplesmente uma das coisas que Deus criou. O que vai mudar a tua trajetória de vida é a tua convicção de quem Ele é e reconhecer que eu e você não somos nada sem Ele. E quando você reconhece isso, amado, você coloca a tua vida, o teu coração, a tua mente, os teus pensamentos diante do Senhor, para que Ele seja literalmente o teu Senhor. Ele não pode ser tido como um pagador de promessa, porque Ele não é. Algumas pessoas buscam a Deus só para pedir, para fazer suas petições, como se Ele fosse um pai de santo. Ele é pai e de santos, sim, homens convictos de Deus, não pai de santos que recebe entidades, porque Deus não é uma entidade, Ele é poder, glória, domínio, Ele é o Criador, Ele já existia antes de todas as coisas serem formadas, então Ele não depende de ninguém. Ele é independente porque Ele é o Criador. E como pode a criatura tentar induzir o Criador, tentar mudar o que o Criador fez, tentar deturpar o que o Criador fez? Amados, Ele não é um objeto, Ele não é uma estátua, Ele não é algo que você coloque aí na tua escrivaninha, algo que você coloque aí na tua sala como um amuleto de sorte, como a palavra de Deus aberta nos Salmos 23 ou 91 ou qualquer outro evangelho, como se esta palavra aberta, simplesmente ela aberta e não fosse lida, não fosse vivida, pudesse transformar a minha vida. Não pode. Se alguém te ensinou a isso, amados, te ensinou equivocadamente e te ensinou errado. Mas eu tenho o prazer de te falar que esta palavra poderosa pode mudar a tua vida, mas não simplesmente por estar aberta na tua sala, porque daí é só um amuleto, é só religiosidade, que diz que a palavra está aberta nos Salmos 23 ou no Salmo 91, ou em tantas outras passagens, ou até mesmo em Isaías 55. Esta passagem é para mim. Nós vivemos isso, não. Você precisa viver em disposição, em bom ânimo, em querer vivê-la. Porque a palavra por si só, ela parada lá na tua mesa, amado, na tua mesa de centro, na sala, como um amuleto, ela não é um amuleto. Ela é uma palavra de vida eterna, ela é uma palavra de salvação, é uma palavra viva e eficaz e que faz conforme apraz ao Senhor fazer naquilo pela qual Ele designou. Por isso eu preciso ler, compreender e viver esta palavra.
porque se eu só deixar ela como amuleto, não servirá para mudar a tua história de vida. Portanto, buscai ao Senhor enquanto há tempo, porque o tempo passa como uma neblina que logo se dissipa. Que Deus te abençoe, que Deus possa te instruir e apresentar-se a você como um novo, como um renovo, com poder, com majestade, com domínio, mas para que você entenda que Ele não te obriga. A decisão é tua e você pode decidir hoje, amado, a entregar a sua vida a Ele. E entregar a vida a Jesus é reconhecer que nós somos pecadores. É reconhecer que os pensamentos e as intenções e o caminho dele são maiores do que o nosso e eu dependo totalmente dele. É reconhecer que ele é o caminho, a verdade e a vida. Que sem ele nada podemos fazer. Dependemos dele sim, amados. Somos dependentes e carentes de Deus. Que Deus te impulsione a entender isso. Que Deus te abençoe para que entenda isso. Em nome de Jesus. Amém. Programa Semeando em Vida. A palavra de Deus suprindo vida para você e sua família. SBT, a cara do Brasil.